O programa Gente que Fala está começando a partir de agora, aqui pela 365, a sua rádio de todos os dias, pela Altivia TV da internet, nossas redes sociais também ligadinhas a partir de agora, para você acompanhar a nossa jornada de hoje, Instagram, Facebook, se você preferir ainda, tem o nosso canal no YouTube. E para falar das reapresentações, a partir das 5 da tarde, pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e mais tarde, às 10 da noite, outra retransmissão pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. E o nosso convite, a partir de agora, para você curtir, comentar, compartilhar a transmissão do programa Gente que Fala aí nas suas plataformas, em todas as suas redes sociais, interagir também com a gente, com os nossos participantes, os convidados de hoje, pelo nosso WhatsApp. É o 973350038, 973350038. Eu sou Mauro Friesman e hoje é quarta-feira. Você conhece o nosso espaço aqui sempre nesse dia. Os assuntos para a gente tratar aqui relacionados com a saúde, o bem-estar e o comportamento. Então a gente vai trazer aqui para a composição da nossa bancada a doutora Mari Rocha. Ela é perita judicial, instrutora Master Internacional e CEO do Espaço Estético Doutora Mari Rocha. Tudo bem? Bem-vinda. Muito obrigado, Doutora Mari Mário. Rocha. Estou honrado aí com o convite. Muito obrigado pela presença da doutora Mari Rocha aqui na nossa bancada do Gente que Fala da Saúde de hoje, quarta-feira. Doutor Ricardo Contesini, médico cardiologista esportivo do Hospital do Coração. Como está, doutor Contesini? Obrigado pela presença mais uma vez. Olá, Mauro. Sempre um prazer. Boa tarde a você e a todos os telespectadores. Eu trago aqui também para a bancada da saúde de hoje a doutora Paula Andreotti, fisioterapeuta dermatofuncional. Ela é palestrante, professora, coordenadora do curso de estética da Unip, empresária no Instituto de Estética e Ensino Paula Andreotti. Como vai, doutora Paula? Bem-vinda. Olá, obrigada, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos. Vamos lá, o nosso primeiro assunto, então, para a gente tratar por aqui, é o seguinte: segundo uma apuração realizada pelo UOL, o cancelamento de 290 mil planos de saúde por decisão das operadoras, ocorrido nos últimos 2 anos, tem gerado processos no governo e ações na justiça. Mas o total dessas rescisões unilaterais é ainda maior e não se sabe o número exato. De acordo com o portal UOL, defensorias públicas de diferentes estados apontam que há indicativos de seleção de risco. Essa prática ilegal cancela planos de adesão coletiva para excluir pacientes com tratamentos de alto custo. Doutor Ricardo Contesini, eu começo com você a respeito desse tema. Do ponto de vista de vocês, médicos da categoria, o que é que está acontecendo nessa situação das rescisões unilaterais, ou seja, aquilo que acontece por parte apenas da operadora para excluir pacientes? Mauro, realmente isso é um absurdo o que está acontecendo hoje em dia. Então, as operadoras elas estão extinguindo certos planos e elas estão, inclusive, em pacientes que têm tratamento como câncer, inclusive de pacientes com tratamento de doenças crônicas, e eles acabam perdendo a possibilidade de manter esse tratamento. E essa é uma decisão unilateral apenas das operadoras. O que a gente percebe é que existe muito uma questão das operadoras de querer não cumprir aqueles tratamentos que são tratamentos mais caros, mais onerosos ou que custam muito dinheiro. É bem verdade que a medicina está evoluindo, é bem verdade que existem novos tratamentos que acabam sendo mais caros e que muitas vezes não estavam contemplados em certos planos de saúde ou em certos planos específicos, mas o que a gente está vendo na prática é que estão retirando o direito daqueles indivíduos que pagaram plano de saúde por muitos anos, por décadas, e eles acabam, naquele momento em que mais precisa, naquele momento em um tratamento mais dispendioso, eles estão acabando perdendo esses planos de saúde. E não são usuários de planos de saúde que já entram com a doença pré-existente, ou seja, que o plano de saúde já está sabendo dessa situação. São pacientes que entram de forma até saudável, que com o passar do tempo acabam adquirindo doenças que vão exigir tratamentos mais complexos. São essas as pessoas que estão sofrendo, não? Sim, sem dúvida, Mauro. Tem os dois casos, né? Tem aqueles casos que o convênio até sabia de doença pré-existente,
como causa dos autistas, como causa de pessoas com doenças mentais, que já apresentavam e também estão perdendo esse direito, mas o grande número de ações são exatamente aquelas pessoas que já entraram no plano, tinham um plano já atuante, e de repente desenvolveram alguma doença depois de décadas, muitas vezes décadas de pagamento de plano de saúde, e de repente eles se veem com o plano suspenso exatamente naquele momento em que tem um tratamento que seja um pouquinho mais caro. Isso vale muito para aqueles pacientes que estão fazendo tratamento de câncer, que o tratamento é mais caro, e de repente, quando eles vão fazer a quimioterapia, o plano de saúde vai lá e fala que não está mais autorizado. Então, isso é um problema muito sério que está acontecendo. Existe também muitos casos de não contemplação de cirurgia, eles acabam negando cirurgias importantes para pacientes, como cirurgia, neurocirurgia, cirurgias de coluna e etc. Eles acabam negando porque falam que não está no rol, e depois eles acabam cancelando o plano, e essa pessoa acaba ficando tendo que entrar na justiça para poder ter um certo respaldo, né? Quais são as implicações do ponto de vista médico, né, da suspensão de tratamentos complexos, por exemplo, para câncer, o acompanhamento dos pacientes autistas? Sim, exatamente. São indivíduos que precisam desse acompanhamento e de um acompanhamento mais de perto. Pacientes pós-infarto, pacientes com insuficiência cardíaca, pacientes pós-transplantado de coração ou de outros transplantes, pacientes com câncer, né, que precisam daquela terapia, estão fazendo quimioterapia que vai durar 30, 40 sessões, né? Então é uma coisa que é dispendiosa, a pessoa já está também emocionalmente mais comprometida e naquele momento acaba perdendo o direito de ter esse plano de saúde, né? Então, o que nos parece é que realmente é isso, né? É por uma avaliação de um gasto excessivo do plano de saúde, eles acabam por terminar o plano da ação coletiva e essas pessoas acabam tendo que ir ou para o SUS ou tendo que entrar em outros planos e muitas vezes elas acabam não sendo nem aceitas por conta da carência. Doutora Paula Andreotti, sua observação, sua análise a partir do nosso tema aqui, essa situação complicada, né, das operadoras a partir de decisões unilaterais, ou seja, decisões que partem apenas delas, operadoras, de rescindir os contratos dos usuários. Exatamente. Eu acho que primeiro é uma falha ética e jurídica, né, com o paciente em si, como o doutor relatou. Os mais vulneráveis são os prejudicados, e a gente sabe que quando já tem uma doença pré-existente, que o sistema aceitou, o plano aceitou, isso vai dar mais dor de cabeça ainda, porque muitas vezes, recorrendo o paciente, a gente sabe que ele consegue ir na justiça, mas isso requer tempo, burocracia. Então, toda essa parte jurídica e desgaste é um desrespeito muito grande com o paciente. E principalmente é pior ainda quando o paciente ele ainda não tem essa doença pré-existente. Então, tem o convênio, contribui com isso há muitos anos e, de repente, se vê enfrentando toda essa questão jurídica e burocrática. Infelizmente, eu acho que é muita falta de uma regulamentação muito mais séria, né, delimitada, protegendo também os vulneráveis. Doutora Mari Rocha, sua análise a respeito do nosso primeiro tema aqui, a quantidade de planos de saúde cancelados, né? 290 mil cancelamentos ocorridos aí nos últimos 2 anos. Esse é um levantamento realizado pelo portal UOL. Tudo por decisão unilateral, ou seja, por decisão única e exclusiva das operadoras. A gente vê que quando o indivíduo mais necessita de assistência é quando ele, de fato, fica abandonado aí à mercê do capitalismo que a gente vive aqui no nosso país, né? Eu fiz um tratamento oncológico, então sei bem o que é necessitar aí de uma continuidade de um tratamento, e você, de repente, se deparar com a falta dessa assistência, pode levar a muitas consequências, né? Porque a gente sabe que o indivíduo que passa por determinadas situações, no caso de câncer especificamente falando, ele precisa aí dessa continuidade, da confiança do profissional, da equipe multidisciplinar. Então, quando a gente se depara numa situação dessa, a gente vê que o capitalismo hoje é o que sobressai e o ser humano está ficando cada vez mais esquecido aí. Você tem pacientes, doutora Mari, que passaram por isso e que você precisou deixar de atender em razão da perda do plano de saúde por decisão unilateral da operadora? Eu não atendo casos de saúde, né, Mauro? A minha área especificamente é a área de estética e os meus atendimentos são particulares, né? Eu passei por isso, eu pessoalmente sendo a paciente, né? Então,
A outra face eu não atendo, acho que mais os outros doutores aí que vão poder abordar mais essa questão. Mas eu, como paciente, né, eu era atendida no Hospital Oswaldo Cruz, por exemplo, em São Paulo, ali na Liberdade, e esse hospital fechou o ano passado. Então, a minha equipe multidisciplinar, que tratou do meu tratamento desde 2018, quando eu descobri que estava com câncer, eu já fiquei sem. Então, a gente vê que e não é uma coisa de cancelamento, mas foi também as questões monetárias aí envolvidas, e eu passei por uma situação parecida com ficar sem o atendimento, né? Tive que refazer toda a minha questão aí de confiança dos tratamentos. Então, diante dessa situação de cancelamentos, eu tenho muitos clientes que relatam aqui, eu tenho muita paciente que é mãe de autista e está passando por esse processo dos cancelamentos, a gente escuta esse relato diariamente. Então, embora eu não seja uma profissional que atenda o plano de saúde, eu tenho muitos relatos diários aqui de situações parecidas. No seu caso especificamente, eu vou até aproveitar para explorar. Você falou do Hospital Oswaldo Cruz, ali no Paraíso. Ele fechou, de fato, e foi adquirido pela Prevent Senior. Então, você ficou sem o atendimento em razão do fechamento do hospital? O que que é assim, por exemplo, eu tinha uma equipe, quando a gente passa por uma situação dessa, né, eu fiz 21 cirurgias, né, então eu passei por uma situação do câncer bem pesada do tratamento mesmo, e eu tinha Sim, sim. então, assim, o que aconteceu no meu caso foi que o hospital, ele não avisou os pacientes, né, devidamente no prazo. Então, eu conheço muitos casos de gente que foi para o atendimento, chegou lá, não tinha mais atendimento. Então, eu era atendida por toda uma equipe multidisciplinar ali. Então, várias especialidades que me atendiam ali no hospital, né. Fiz cirurgias lá, inclusive, passei 60 dias internada no hospital, isso desde 2019 até o ano passado. E aí, acho que foi abril do ano passado, ou final do ano passado, de fato, o hospital fechou, né? Então, as especialidades que a gente era atendido, eu tive que procurar outros médicos. Então, ainda estou, na verdade. Então, por exemplo, uma especialidade mais comum para nós, como mulheres, como ginecologista, eu precisei procurar um outro profissional, sendo que lá eu tinha todo o meu diagnóstico, todo o meu prontuário ali de assistência. Então, quando a gente passa por uma situação dessa, a gente se vê numa situação de abandono mesmo, né? Então, claro que, graças a Deus, eu tenho aí um pouco mais de condição de procurar outros profissionais devidamente habilitados também, mas a confiança que você deposita naquele profissional, a gente não consegue isso da noite para o dia. Então, isso com certeza afeta diretamente o tratamento. Eu já estava numa fase melhor, então eu já estava numa fase onde eu não precisava tanto de internações ou de tratamentos mais pesados, mas eu acompanhei pessoas que tinham cirurgias agendadas no Hospital Oswaldo Cruz e não puderam realizar essas cirurgias, em tratamentos de câncer mesmo, cirurgias que estavam aí agendadas eletivas e foram canceladas. Então, a gente não sabe, de fato, lidar com uma situação. Mesmo eu sendo profissional da área, tendo recursos financeiros para conseguir aí mudar de profissional, até para poder adotar um outro profissional tão bem habilitado quanto, mas diante de uma situação dessa, é a confiança, é a tranquilidade que a gente tem, que é retirada de nós, né? Sem aviso prévio. Sim. Apenas para eu não cair numa incorreção, doutora Mari, eu falei a respeito do Hospital Oswaldo Cruz que foi fechado, não é aquele da Unidade Paraíso, é o da Avenida Liberdade, ali nas Isso. proximidades da Estação São Joaquim, do São metrô ali, Joaquim aquela. 94. Sim, aquele hospital foi fechado mesmo, foi adquirido mais recentemente pela Prevent Senior, que é uma outra situação que não lhe atende, não é esse o caso, né? Isso, é meu convênio, né? Não vou citar o plano aqui, mas era um convênio que era totalmente assistido por esse hospital. Uhum. E interessante dessas situações é que o outro, acho que vocês conhecem muito bem aí a região de São Paulo, mas existe uma outra unidade do Hospital Oswaldo Cruz, né? E essa outra unidade, ela não absorveu essa demanda. Então, o meu caso especificamente, eu só poderia ser atendido lá na Unidade da Liberdade. Então, quando o hospital fechou, o acesso à rede foi totalmente negado. Então, isso não foi transferido. Então, assim como eu, muitos casos, eu não tinha mais nenhum procedimento eletivo, era só consultas, mas muitas pessoas que passavam mesmo pelo processo de cirurgias, pelo processo do tratamento ali na fase mais aguda, ficaram sem atendimento e tiveram aí que procurar outros hospitais e outros profissionais e reiniciar. E a gente sabe que quando a gente trata de um plano de saúde, você tem que entrar com tudo novamente. Então, pessoas que já estavam com cirurgias autorizadas aí nesse processo, tiveram que reiniciar, e aí a gente nem sabe até que ponto isso afetou o tratamento de cada uma delas, né?
Vamos seguir. Próximo assunto nesta edição do programa Gente que Fala, quarta-feira por aqui, sempre com as questões relacionadas à saúde, ao bem-estar e ao comportamento, pela 365, a sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões. TV aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida a partir das 5 da tarde e pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos no Centro-Oeste Paulista a partir das 10 horas da noite. Doutor Ricardo Contesini, vamos falar dos problemas do coração, né? A insuficiência cardíaca e a arritmia afetam a qualidade de vida de mais de 20% da população brasileira, como uma epidemia de doenças cardiovasculares. E o envelhecimento da população, a maior incidência dos fatores de risco também, tudo isso pode estar por trás dessas estatísticas, né? Qual é o olhar que a gente deve ter sobre esse dado de arritmia e insuficiência cardíaca, doutor Ricardo? Pois é, Mauro. Quando a gente fala de coração, a gente sempre lembra de infarto agudo do miocárdio, né? Que é o que mais preocupa, principalmente os homens, né? Eu brinco bastante que os homens eles só vão procurar os médicos depois que eles têm algum problema lá perto dos 45, 50 anos, é que começam, né? Na verdade, o infarto agudo do miocárdio é uma das principais causas que levam à insuficiência cardíaca. E um dado importante é que, graças a Deus, a cardiologia brasileira é uma das mais competentes no mundo e a gente conseguiu reduzir o nível de infarto agudo do miocárdio em muito nas últimas décadas aqui no país. Mas a consequência, depois da pessoa ter um infarto agudo do miocárdio, normalmente é a insuficiência cardíaca, que nada mais é do que uma falha da bomba do coração em manter a circulação de forma correta. Então, é como se o coração batesse mais fraco e não conseguisse levar sangue para todos os órgãos que precisa. Por causa disso, a insuficiência cardíaca hoje, ela é uma das principais causas, se não a principal causa de internação e de mortalidade no nosso país. Então, a gente realmente, você colocou muito bem, Mauro, a gente está falando de uma endemia e que tem muitos indivíduos no país com esse quadro de insuficiência cardíaca. E o grande problema além do problema individual, de cansaço, falta de ar, não conseguir fazer o esforço físico, isso também tem um impacto não só familiar, mas também na sociedade. O indivíduo com insuficiência cardíaca diminui a sua produtividade, então ele não consegue mais trabalhar como antes, ele procura muito mais os órgãos públicos e órgãos de saúde, porque ele vai ter alterações durante a vida dele por conta de falta de ar, cansaço, não conseguir fazer as atividades do dia a dia. E a principal causa de mortalidade nesses pacientes que têm insuficiência cardíaca são as arritmias. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com as arritmias. As arritmias não é só uma aceleração do coração, como a maioria das pessoas imagina. A arritmia é quando o coração bate descompassado, ele não bate no mesmo ritmo que ele deveria. Então muitas vezes a pessoa pode ter uma arritmia com uma frequência cardíaca baixa. Então a gente imagina que a arritmia é quando tem acima de 150, 170, 180 de batimento cardíaco. Mas não, a gente pode ter arritmia com 70, com 80 de batimento cardíaco. E as arritmias são a principal causa de morte súbita no mundo, né? Então, naquelas mortes que a gente fala de repente, entre aspas, né? A arritmia é a principal causa. Então, por isso que a gente fala que é importante que a pessoa faça o check-up, que tenha uma vida mais regrada, que controle os fatores de risco. Então, como eu disse, a insuficiência cardíaca, o principal fator de risco é a doença arterial coronariana, é o infarto. Então, controlar diabetes, controlar colesterol, controlar a pressão arterial, ter uma boa alimentação e, principalmente, interromper o tabagismo e iniciar uma prática de atividade física contínua e rotineira. Porque isso são métodos que fazem com que você diminui a chance de ter gordura no coração e, consequentemente, diminui infarto, que diminui insuficiência cardíaca e também acaba por diminuir as arritmias. Doutor Ricardo Contesini, a insuficiência cardíaca, ou seja, a pessoa que é insuficiente do ponto de vista cardíaco, ela é porque ela infartou, né? A pessoa não é insuficiente cardíaca se ela não tiver infartado. Diferente da arritmia. A pessoa pode ter arritmia e nunca ter infartado. Na verdade, a principal causa da insuficiência cardíaca é o infarto, mas não é a única. Por exemplo, existe uma outra insuficiência cardíaca que é decorrente de hipertensão arterial. Aqueles indivíduos que tiveram pressão alta durante muito tempo, não controlaram, e aí o coração ele começa a ficar mais musculoso,
para tentar compensar essa pressão alta. E de repente, quando ele não consegue mais compensar, ele dilata, ele fica maior, ele fica grande e não consegue mais ter a mesma força. Existem outras doenças, como miocardiopatia hipertrófica, miocardiopatia dilatada, displasia ritmogênica do ventrículo direito, que são doenças genéticas que também podem evoluir com insuficiência cardíaca, mas a grande maioria é por conta do pós-infarto, é pós-insuficiência cardíaca, é pós-infarto agudo do miocárdio. Como essas doenças elas são silenciosas, né, aí a necessidade, então, do check-up periódico, com qual frequência, doutor Ricardo? Então, boa pergunta, Mauro. Eu acho que a gente tem que orientar bastante a população, porque, claro que ir no médico e fazer um check-up é essencial, tá? Para o cardiologista, o que a gente orienta é que depois dos 35 anos, já tiver dois fatores de risco, como, por exemplo, hipertensão e diabetes, ou colesterol e sedentarismo, então que você já faça o acompanhamento anual, e depois dos 40 anos, independente de ter ou não fatores de risco, é interessante um acompanhamento anual com o cardiologista. Mas aqueles pacientes que já têm alguma doença, paciente que já infartou, paciente que tem hipertensão, que tem colesterol, paciente que já tem insuficiência cardíaca, que tem alguma outra doença, uma valvulopatia, etc., esse paciente necessita de um acompanhamento mais de perto, e aí depende muito de como está o estágio da doença, a cada 3 meses ou semestralmente. Há algo de errado, doutor Ricardo Contessini, em se fazer diariamente a medição da pressão arterial? Esses equipamentos de pulso que existem e que é fácil, né, adquirir, o custo não é tão alto, fazer isso sem a pessoa ter problemas cardíacos, fazer para controle, para verificar como é que está a situação, porque lá você vê a pressão, você pode de repente descobrir se ela está alta ou baixa, e até os batimentos cardíacos, que eu também não sei se eles vão dizer alguma coisa, né? O batimento cardíaco, ele tem ali uma certa regra para cada faixa etária também, né? Sim, eu costumo brincar com meus alunos que eu falo que a frequência cardíaca é um resumão do que está acontecendo com o seu organismo. Então, a gente consegue ter várias informações apenas sabendo já a frequência cardíaca. É bem verdade que um quadro de ansiedade, de estresse, de nervosismo também aumenta a frequência cardíaca e não necessariamente é um problema de coração, claro. Mas se você tem um aumento ou uma frequência cardíaca que não é o seu usual, que não é o que acontecia normalmente, ele sim pode ser um indicativo de alguma alteração no seu corpo, né? Mas além disso, a pressão arterial, a gente não só pode, como a gente deve medir com uma certa frequência, é importante que você tenha conhecimento, autoconhecimento, né, de quanto que está a sua pressão arterial, mas eu não recomendo diário, principalmente para pessoas ansiosas, porque muitas vezes você mede a pressão, ela está um pouco mais alta, mas por coisas do dia a dia, passou um nervoso, ou teve uma notícia ruim, às vezes até uma notícia alegre, que fez com que aumentasse um pouco a pressão, e aí você vai ficar medindo toda hora achando que ela está descompensada. Então, eu não oriento que se meça diariamente, mas eu oriento sim que tenha uma medição regular, uma vez por semana, uma vez por mês, naqueles pacientes que não têm doença, tá? Uma coisa que vale a pena chamar a atenção, Maro, é sobre esses aparelhos dispositivos que medem pressão de pulso. Eu sou um pouquinho contra isso, porque, na verdade, o aparelho, quando ele funciona, ele vai comprimir a artéria. E aí, quando ele vai soltando, ele vai vendo quando que o sangue volta a correr na artéria. Então, a hora que o sangue voltar a correr na artéria, é a pressão que você tem. Eu tenho um pouquinho de receio, porque como a artéria radial, que é a artéria que passa aqui no pulso, ela é muito fininha. E ela sofre influência da musculatura que está do lado, do tendão, da posição da mão. Então, ele não é o ideal. Ele serve para um controle mais, para ter uma ideia, né, de um controle domiciliar, mas o mais fidedigno são os aparelhos braquiais, que são aqueles que medem no braço, porque a artéria braquial ela é maior, ela é mais espessa e você consegue ter uma aferição mais fidedigna. A pressão arterial que é preconizada hoje como ideal é 11/7, já foi 12/8, é uma distância de 4 pontos entre uma e outra. Quando essa distância é maior ou menor, o que que significa? Boa pergunta, Mauro. Isso é uma pergunta muito rotineira no consultório. Mas só para fazer um adendo, 14/9 hoje já é considerada hipertensão arterial ou pré-hipertensão, tá?
Pressão ideal é 12/8, mas a Sociedade Europeia de Cardiologia lançou agora no seu novo guideline que eles consideram 12/8 ainda fora da meta, né? Que o ideal seria 11/7. Mas a Sociedade Brasileira ainda considera, a Sociedade Brasileira de Cardiologia ainda considera 120/80, mas 11/7 também é bom e 10/6 também é bom, né? O que a gente não pode é ter pressão alta, mas em relação A diferença a diferença, entre a né, Mauro? diastólica e a sistólica. Perfeito. Quando a gente fala de pressão arterial, o que que é a pressão arterial? Então, quando eu falo que está 12/8, a sistólica, que é a força que o coração faz para bater, é 12, e o relaxamento do coração é 8, né? Então, por isso que quando a pessoa fala assim para mim, doutor, minha pressão uma encostou na outra. Impossível. Está batendo com 12, relaxando com 12, o coração está parado. Então, isso é impossível de acontecer. Então, ou mediu errado, ou o aparelho não estava bem aferido, né? Então, tem alguma alteração, porque isso não acontece, tá? Mas, o que acontece às vezes é uma alteração muito díspare da pressão. Então, indivíduos têm 15/6, 16/4, né? Normalmente isso acontece por uma alteração na válvula, porque a válvula, a hora que o coração relaxa, ela não consegue segurar o sangue e aí a pressão abaixa. Então, normalmente é um indicativo de alteração de uma doença valvar no coração, tá? Mas essa história da pressão encostar uma na outra, normalmente é erro de aferição. Bom, e aí existe um risco muito grande. Essa distância aumentada, se é um problema de válvula, é Sim. necessário ajuda médica. Sim, né? Quando você tem uma alteração muito díspare dessa pressão arterial, normalmente é uma insuficiência aórtica, que é a doença mais comum, e isso tem que ser sim acompanhado pelo cardiologista, porque muitas vezes você vai ter que trocar essa válvula, né? Ou então tomar uma medicação para controlar essa válvula, porque quanto mais você demorar para fazer isso, mais a chance de ter insuficiência cardíaca, que é o nosso caso, e também de ter arritmias. Então é importante que você faça o acompanhamento, importante que você faça um check-up. É super importante, Mauro, a gente estava falando de convênio, né? Que você tenha um médico de confiança, que você possa ligar, possa perguntar, que você vá, que te conheça, que tenha o seu prontuário, que já faça um acompanhamento, porque qualquer mínima alteração que acontece de um ano para o outro, ele já vai estar atento e ele vai te auxiliar nesse acompanhamento. Muito bom, gente. Vamos seguir. O próximo tema aqui da nossa edição de hoje, quarta-feira, no Gente que Fala, sempre com as questões da saúde, do bem-estar e do comportamento. A gente vai falar agora sobre a campanha Dezembro Laranja, que faz o alerta para a prevenção e detecção precoce do câncer de pele. E aí, com a chegada do verão, né, daqui a 3 dias, hoje é dia 18, dia 21, o verão já está chegando. Aí vem, né, essa busca pelo bronzeado, que, claro, né, pode trazer riscos que precisam ser minimizados. Ninguém pode se esquecer aí dos protetores solares no corpo todo, além de outras precauções no rosto, enfim. Assunto para a doutora Paula Andreotti. Dezembro Laranja, o que traz de alerta para a gente, então, a respeito do câncer de pele, que é uma das doenças, entre os cânceres, né, que mais causam mortes no Brasil, né, doutora? Exatamente. Bom, eu acho que a conscientização hoje, né, do Dezembro Laranja, ele abre a mentalidade de muitas pessoas, o que a gente não tinha antigamente. E como você mesmo disse, o câncer de pele é o câncer mais comum aqui no Brasil. Ele atinge até 32% da população. Então, é uma conscientização que tem que seguir, porque, afinal de contas, né, com toda essa alteração climática, redução da camada de ozônio, a radiação ela se torna muito mais agressiva. Eu falo sempre para os meus pacientes, eu falo, gente, eu tenho pacientes mais idosos e pacientes mais jovens. E os pacientes idosos, eles sempre falam, mas antigamente eu tomava sol com óleo de urucum, com Coca-Cola, com refrigerante, justamente para pegar mais o bronzeado. Mas hoje em dia a gente sabe que com toda essa alteração climática é completamente diferente. O sol ele é essencial, nós sabemos, né? A pele é o maior órgão do corpo humano e uma das funções da nossa pele é sintetizar a vitamina D através do sol. Então, sim, é necessário o sol, mas claro que sem exagero, com proteção, né? Para não desenvolver o câncer
de pele. Então, o cuidado de proteção da pele, hidratação daquela pele, não só da parte externa, usar o fator de proteção solar, mas também a hidratação de dentro para fora. Tudo isso ajuda a prevenção não só do câncer de pele, mas como outras disfunções que a gente tem na pele mesmo, né? Agora, o uso de protetor solar é uma questão cultural, né? Porque ou você tem o hábito ou você não tem o hábito, e se você não tem é porque você não, diz que não tem tempo para passar, ou porque tem preguiça, ou porque não gosta de passar, enfim. Então, tem que ter o hábito, tem que ter a cultura, né, doutora? Disciplina, que eu falo para meus pacientes. Eu tenho muitos pacientes que vão na clínica e não tem essa rotina de passar um protetor solar. Eu falo, vamos disciplinar no seu dia a dia. Não precisa, é claro que a cada 2 horas passar o protetor solar, que é a recomendação. Teoricamente, que a gente passa para os pacientes, né? Reaplicar o fator de proteção solar a cada 2 horas, mas a gente sabe que o nosso dia a dia isso não é funcional. Você parar a cada 2 horas para passar um protetor solar. Então, a conscientização é justamente você disciplinar a pessoa a ser uma coisa mais funcional no seu dia a dia e o quão isso é importante. Um exemplo que eu dou sempre para as minhas alunas, para as pacientes, elas falam assim, ai, eu queria tratar essas manchinhas de idade que eu tenho na mão. Aí eu falo, levanta a sua blusa. Aí eu coloco a sua mão do lado da barriga. A pele da barriga tem uma idade diferente da pele da sua mão? Não, é porque aquela pele da mão ela está mais exposta à agressão, né? Então não é mancha de idade, é mancha de mau cuidado, de não proteger aquela área. Então, o mais importante, eu acho que na conscientização é disciplinar a pessoa, né? Mostrar a importância do cuidado que ela tem que ter com essa pele, do uso do fator de proteção solar e fazer ela entender que tem que ser uma coisa funcional no dia a dia. Porque uma disciplina, uma rotina, isso se torna um hábito para o paciente. Ô, Mauro, Eu fico com a impressão. posso fazer uma pergunta Sim, para a doutora pode Paula? fazer, doutor Carlos. Doutora Aham. Paula, a gente já fala muito de proteção solar e a gente fala sempre isso no consultório também, mas eu queria tirar uma dúvida. Na verdade, é super importante que a gente faça a proteção, inclusive quando você não vai ficar exposto ao ar livre, né? A própria luz de. Eu tenho muito paciente que fala, eu fico no consultório, eu fico no escritório, aí eu não preciso passar. Não, esse paciente também precisa passar e precisa também ter esse cuidado, certo? E só mais uma coisa, existe muita diferença entre o fator de proteção solar, se eu tenho que usar, eu sou super branquinho, né? Eu tenho que usar 50, 60, 70, 90, existe uma diferença e como que a gente faz esse cálculo? Exatamente, doutor. Não é só porque você não está exposto à radiação solar que você não precisa desse fator de proteção. A radiação da luz, a luz branca, a luz do computador, tudo isso também é uma forma de agressão para a nossa pele. Então, é muito importante que se utilize o fator de proteção solar, mesmo que for ficar em casa, mesmo que for trabalhar home office, na frente do computador, isso é muito importante. Em relação ao fator de proteção, a gente diminui a porcentagem. Então, tem gente que fala assim: vou utilizar o 90, o fator de proteção 90, ele vai proteger mais do que todos. A diferença entre o fator de proteção 90 para o fator de proteção 60 é menor. É bem pouquinha a diferença. Então, a relação não faz tanta diferença de você usar um fator de proteção 90 e um fator de proteção 70. A gente sempre trabalha com uma média de 70, porque é onde eu tenho a maior diferença do fator de proteção solar. Acima disso, é mínimo, o que vai diferenciar é só o valor mesmo. Agora, doutora Paula, nessa questão de fator 90, fator 70, tem gente que diz assim, se for para passar fator 70 ou 90, eu vou ficar em casa, vou fazer o quê na piscina ou na praia? Porque tem gente que usa esse argumento, eu quero ir para o sol para me bronzear. Exatamente. Por isso a importância da conscientização, né? Do que é a pele, do que é a função da pele, que o câncer de pele tá aí, não é brincadeira. A gente tem vários tipos de câncer de pele, desde o mais agressivo até o menos agressivo, e ele representa
a maior parte de câncer aqui do Brasil. Então, justamente, né? Tem gente que fala assim, o bronzeamento ai, marquinha, estar com marquinha, tá bronzeado. Eu falo, gente, isso é uma agressão para a sua pele. É claro que o sol é importante, mas eu preciso proteger quando é uma agressão muito maior, né? Então, mesmo você com um fator de proteção solar, você tem uma pouca absorção dessa radiação, né? Mas eu acredito que a conscientização é o mais importante, da pessoa entender o ideal é você tomar aquele sol antes das 10 da manhã ou após as 16 horas. Esse seria o ideal durante 15 minutos de exposição, até para contribuir para a metabolização da vitamina D, né? Mas não é essa a realidade. A realidade é bronzear, é marcar, é descamar para renovar, e não é isso que funciona. Então, a É. conscientização do dezembro laranja é muito importante nessa época do ano. Ainda naquele ponto, doutora Paula, que foi levantado pelo doutor Ricardo Contesini, dessa preocupação de usar o protetor solar em qualquer situação, mesmo dentro dos ambientes fechados, eu fico com a impressão que há uma culpa também da própria indústria cosmética, quando a gente vê na publicidade o uso do protetor solar sendo feito na piscina, na praia, né, nessa época do ano. Agora, daqui a pouco vai ter publicidade para isso. Você não vê um tipo de publicidade falando a respeito do uso do protetor solar em outras situações que não seja durante tomar sol na piscina e na praia. Exatamente. Isso também é algo que quem não está no dia a dia como nós, né, que trabalhamos com essa parte de dermato mesmo, realmente a gente não vê. A gente vê nessa época do ano vendas de protetor solar porque o verão chegou, mas também é importante a gente saber que a gente tem vários tipos de fator de proteção solar para cada tipo de radiação. Então, a gente tem protetores solares que é para você utilizar no dia a dia, que vão proteger mais contra a radiação. Então, isso daí eu acho que está mais ligado a essa parte das indústrias mesmo se conscientizar, né? O tipo de protetor solar que você usa na face, o tipo de protetor solar que você usa para o corpo também é diferente, né? E a pele morena e a pele preta não tem essa história, ah, não, eu não preciso de protetor solar porque o sol não me faz mal. Faz e existem produtos específicos para pele negra e para pele morena. Exatamente. Tem tipo de protetor para pele negras. E as peles negras, elas absorvem muito mais, elas reagem muito mais à radiação, por isso que elas produzem mais melanina. Então não tem nada a ver. Ah, eu tenho um fototipo mais alto, minha pele é negra, o sol não me agride. Agride sim, tá? E o índice de câncer de pele, de melanoma, que é um dos mais agressivos em peles negras, também tá aí, tá? Então isso daí é proteção em todos os tipos de pele. Deixa eu botar a doutora Mari nessa conversa também. Como é que esse tema passa aí pelo seu consultório? Qual a preocupação dos seus pacientes, doutora Mari? Eu estou numa região de praias, né? Minhas clínicas são na Baixada Santista, então é um assunto que a gente vive aqui diariamente, né? As minhas clientes, elas se preocupam, né? Vindo me procurar pela estética, muito mais com as questões estéticas do que com a saúde da pele. Então, eu tenho algumas parceiras dermatologistas aqui na região, inclusive, que a gente tenta trabalhar em conjunto para ajudar nessa conscientização. Porque o que a gente percebe no consultório é que as pessoas estão muito mais preocupadas com eliminar a linha de expressão através de um processo aí invasivo do que de uma preocupação, de fato, com a saúde dessa pele. E as coisas estão totalmente relacionadas, né? Então, a gente sabe que para você ter uma pele bonita, você precisa ter uma pele saudável. Eu optei por não executar alguns procedimentos aqui na região, eu atendo em outras cidades que não na Baixada, mas aqui na região da Baixada Santista, tem alguns procedimentos que eu opto até por não realizar, por conta aí das questões do processo solar mesmo. E o que a gente vê aqui é exatamente o que a doutora Paula abordou aí. Aqui eu tenho muita cliente que faz bronzeamento artificial, que fica lá no final de semana inteiro exposta ao sol e vem para mim aqui na segunda-feira para realizar um procedimento. E a gente tenta conscientizar essas pessoas de que elas precisam procurar aí ajuda no sentido de tratamentos mesmo de pele, porque a gente pega muitas lesões, eu pego muita lesão de pele aqui, que aí a gente orienta para que procure um dermatologista, para que ele possa fazer a análise, e o que a doutora Paula fala é exatamente isso. Então, os clientes vêm aqui com um corpo, às vezes, sem nenhuma mancha, e a parte do colo, a parte do braço, a parte das mãos,
cheias de manchas e a gente, às vezes, precisa encaminhar para um dermato para que ele possa analisar melhor. É uma exposição absurda, né? É. E para encerrar esse tópico com o doutor Ricardo Contesini, que você falou que você é branquinho, eu também sou, nós não somos branquinhos, nós somos cor-de-rosa, né? Cor-de-rosa claro, e quando a gente toma sol, a gente fica pink, não é, doutor Ricardo? Exatamente, eu chego a ficar Bordeaux. Mas eu acho que é interessante a gente falar, e as colegas falaram muito bem, mas eu acho que a grande maioria da população, ela não dá muita bola para câncer de pele, né? Ela acha que é um câncer mais bobinho. E não, o melanoma, que é um tipo de câncer de pele, é um dos mais agressivos. Ele mata tanto quanto o câncer de vesícula, por exemplo, que é super grave, ou câncer de pâncreas, que é super grave. Então, a gente tem que sim orientar, e eu faço das minhas palavras o que a doutora Mari falou, que é a prevenção, né? Então, assim, a prevenção é sempre melhor do que a remediação. Então, acho que vale para a pele, vale para o coração, vale para tudo, né? Vale para todas as partes do corpo humano. Muito bom. Próximo assunto agora para a gente tratar com a doutora Mari Rocha é o seguinte: a estética de alta performance é o conjunto de tratamentos baseados em tecnologias e produtos para melhorar a aparência da pele e do corpo. A formação nesta área, formação para os profissionais, é destinada para aqueles que são biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos, biólogos, fisioterapeutas e esses, né, que buscam se aperfeiçoar na aplicação desses procedimentos. O que é a estética de alta performance, doutora Mari? Hoje a estética ela se divide em muitas vertentes, né, Mal? A estética de alta performance ela engloba de fato procedimentos mais invasivos, com a junção de eletroterapias aí para tratamentos e essa disseminação assim de processos estéticos, de clínicas, de profissionais é um avanço, um crescimento muito grande. Eu estou na área de estética há mais de 20 anos. A minha primeira formação é na área de enfermagem. E eu fui aí migrando para a área de estética aos poucos. Hoje eu executo 100% na área de estética, formo pessoas nessa área e me tornei perita judicial nessa área agora esse ano, justamente pela quantidade de problemas que a gente tem enfrentado em relação a isso. Então é um mercado que se abriu para muitas profissões. Então aí tenho 2 colegas médicos aqui participando comigo, mas tem muitas classes hoje operando na área estética. E essa falta de resolução, essa falta de organização aqui dentro do Brasil, isso traz benefícios, mas traz muitas consequências graves também, porque ainda não está muito bem determinado quem pode fazer o quê, e aí essa formação acaba sendo muito comprometida, né? A estética de alta performance devia ser, de fato, para quem está preparado para executá-la, mas infelizmente tem profissionais realizando aí aplicações invasivas dentro de salões de cabeleireiro, por exemplo. Esses dias eu vi uma propaganda aqui no Instagram de uma pessoa fazendo preenchimento labial a domicílio. E eu que estou aí na parte de perícia, que atua aí do outro lado da moeda, a gente sabe que precisa aí ter um mínimo de condições para oferecer determinados serviços, né? E, infelizmente, a estética hoje se banalizou de uma forma e está ficando até perigoso. A gente está vendo aí toda hora casos aí de consequências seríssimas de procedimentos que estão sendo executados, até porque como o mercado se ampliou muito, tem muito procedimento para ser feito, né? Que a formação nessa área de estética de alta performance é destinada a biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos, biólogos, fisioterapeutas, aqueles que buscam se aperfeiçoar na aplicação dos procedimentos, para justamente reprimir essa situação que você apontou. Ou seja, tem muita gente fazendo sem qualquer possibilidade de formação, atuando até no nível domiciliar, né? O que a gente percebe assim no dia a dia, Mauro, desculpe, é que existe de fato a formação, né? Então, como a estética é um mercado muito lucrativo, e todas as profissões da área de saúde praticamente hoje são habilitadas a executar os procedimentos, o que a gente percebe é que a pessoa acaba de se formar e começa a executar processos já nessa área. E nós aqui, nós 3 profissionais estamos aqui conversando hoje, a gente sabe que cada coisa exige uma especialização específica para ela. Então, isso não está muito bem determinado ainda através dos conselhos de classe, é uma discussão muito grande dentro dos conselhos, das categorias, e o que a gente percebe é todo mundo fazendo um monte de coisa, mas nem todo mundo preparado para executar, né? Eu me formei esse ano como instrutora internacional, então eu já atuo também fora do país, e a gente percebe esse cuidado, começou a se discutir muito mais, até porque as intercorrências estão se tornando cada vez mais graves, a nível de morte, inclusive, que a gente está vendo aí.
Mas não só essas, e tem inúmeras intercorrências que não são divulgadas pela mídia. Então, eu pego todos os dias aqui no meu consultório pessoas que passaram por procedimentos, tiveram intercorrências, umas mais leves, mas outras gravíssimas. E como perita agora, inclusive as operadoras de seguro perceberam isso. Então, os profissionais têm contratado aí seguro para a parte de indenização, né, de terceiros, e como perita agora, as seguradoras têm nos contratado para poder abordar esse tema técnico, entender um pouco mais do que aconteceu, e na área de perito que eu comecei a lidar de fato com a intercorrência, né, fora do meu consultório, porque dizer que a gente não vai fazer um procedimento estético, invasivo, e não vai haver intercorrência, isso é um mito. Como todo processo, existem sim algumas consequências que não são as consequências que a gente gostaria, mas que são consequências esperadas dentro de cada processo, porque a gente lida com produtos, com máquinas, mas os profissionais, eles não estão, na grande maioria, nem preparados para atender as intercorrências. E é onde ocorre aí até pessoas sendo levadas a óbito. Esses dias teve na mídia aí um caso de um óbito de preenchimento labial dentro do consultório. E como a gente faz para se certificar de que aquela pessoa, aquele profissional está habilitado a exercer a estética de alta performance? O primeiro passo é pedir aí o número do conselho, né? Para ver se o conselho dela, de fato, garante que ela atue naquela determinada situação. A grande discussão é porque nem os próprios conselhos, né? Fora o conselho dos médicos, que é um conselho extremamente organizado, os outros conselhos de classe ainda não são tão organizados para isso. Então, às vezes, o conselho ele habilita a execução de um determinado processo, mas não habilita o outro. Então, para o cliente, isso é muito amplo ele saber, de fato, o que aquele profissional pode executar, né? Então, e as redes sociais, elas enganam muito, porque os antes e depois estão aí toda hora aí na mídia. Então, acho que o primeiro passo é saber, de fato, o que o conselho permite, o que no conselho não permite, mas entender mesmo a área de atuação desse profissional, ir mais a fundo, conhecer mais a história, ver se, de fato, esse profissional executa aquilo com mais qualidade, e porque no Brasil ainda está muito indefinido o que é de quem, né? Pessoal, vamos para as perguntas aqui da audiência. Tem pergunta para todo mundo. Eu vou começar aqui com, deixa eu ver, doutora Paula. A Juliana quer saber se a tatuagem aumenta os riscos as chances de câncer de pele. Não necessariamente, tá? Apesar de ser uma lesão, né, na pele, não tem estatisticamente uma relação em nível de desenvolvimento de câncer de pele causado por tatuagem em si, tá? Doutor Ricardo, a pergunta aqui do Tiago: a alimentação do brasileiro contribui para esse número alto de pessoas com problemas cardíacos? A gente estava falando aí em 20% da população brasileira, né? Ah, sem dúvida, né, Mauro? Eu falo que é uma tríade o tratamento, né? É exercício, alimentação e medicamento. Mas se a gente for levar em consideração o Brasil na década de 60, 50, ou até na década de 40, em que a gente tinha uma alimentação menos baseada em fast food, comidas processadas e comidas mais gordurosas, a gente tinha um número menor, proporcional, óbvio, um número menor de doenças cardiovasculares, né? Infelizmente, a questão da alimentação, ela piorou bastante. A gente está hoje muito mais com alimentações processadas, industrializadas, fast foods, que são ricas em gordura saturada, que são ricas em, além de gorduras de carboidratos também de alto peso, né, que são os carboidratos que trazem mais problema. Então, sem dúvida, isso aumentou. Apesar de que eu falei, né, e é um dado real, que o número de infarto diminuiu no Brasil, mas isso tem a ver também com o número de tabagismo, que graças a Deus no Brasil diminuiu, se bem que nas mulheres aumentou, mas o número geral teve uma diminuição, e por causa dos tratamentos, a mortalidade ficou menor. Mas o número ainda é muito alto e, sem dúvida, a alimentação tem muito a ver com isso. Doutora Mari Rocha, a Rita quer saber se existem procedimentos estéticos que podem aumentar as chances de desenvolvimento de câncer. Relacionados efetivamente, talvez não, mas todos os processos podem aumentar aí produções celulares, né? Então, dependendo do que se faz, sim. Então, eu, como sempre, a minha prioridade é analisar cada caso, né? Tanto que eu atuo especificamente com uma estética totalmente personalizada. Então, para poder entender cada caso, indicar e minimizar os riscos.
Então, a gente sabe que existem processos que podem acelerar muitas coisas. Então, é claro que pode estar relacionado de uma forma muito mais distante, mas sim, né? Os procedimentos estéticos estão muito mais relacionados a outras coisas especificamente, de intercorrências que não o câncer, mas se a gente for estudar isso de forma mais profunda, a gente pode chegar a alguma aceleração, sim. Doutora Paula, a Luísa tem uma pergunta interessante aqui. A Luísa, ela está um pouquinho acelerada no tempo, né? A gente tem Natal ainda, a gente tem Ano Novo, ela já está falando do Carnaval. Ela quer saber se utilizar maquiagem e pular bloquinho de Carnaval, passando horas embaixo do sol, se isso pode prejudicar a pele dela, né? Que, ou seja, antes então do bloquinho de Carnaval, tem muitas outras situações que também valem a mesma preocupação, né? Com certeza, tá? Sim, a gente relata o verão em todo chegando, mas o estar com a maquiagem também é um tipo de agressão, né? Então, você tá debaixo do sol, por mais que hoje a gente utilize algumas maquiagens que já tem cuidado, já tem fator de proteção solar, mas essa exposição prolongada, ela com certeza vai ser prejudicial para a sua pele, não só para a sua pele, mas pensando na parte da pele, isso vai ser sim. Doutor Ricardo, novamente, a Érica tem a seguinte dúvida: um paciente com insuficiência cardíaca, se tem algum tipo de esporte específico recomendado para o paciente com insuficiência cardíaca? Sempre se mexer é melhor do que ficar parado, né? Então, quando me perguntam assim, ah, já tive um infarto, eu tenho insuficiência cardíaca, eu devo treinar? Ou eu devo fazer algum tipo de exercício? Mauro, só para você ter uma ideia, existe uma modalidade dentro da cardiologia, uma especialidade chamada reabilitação cardiovascular, que é a melhora da função do coração através do exercício físico. Então, os indivíduos que têm insuficiência cardíaca, não é que eles podem, eles devem fazer atividade física. E qual? A que você gostar mais, né? Então, a gente orienta, sim, musculação para paciente com insuficiência cardíaca, a gente orienta atividade aeróbica, como bicicleta, corrida, caminhada e etc., tênis, futebol, vôlei, mas o que é mais importante é você, sabendo que você tem uma insuficiência cardíaca, realizar os exames para a gente poder ver a faixa ideal que você tem que ter de batimento cardíaco, para isso ajudar o seu coração, fazer ele ficar mais forte e ganhar mais força, ao invés de atuar numa faixa que pode ser um pouquinho mais perigosa. E outra pergunta para a doutora Mari Rocha, é o Felipe: quanto tempo dura a recuperação de uma endolaser? Ele está perguntando. O endolaser é o procedimento do momento, né? É um dos procedimentos que a gente precisa conversar com muita calma. A recuperação depende de qual área a gente vai atuar, depende de qual foi a intensidade que a gente vai atuar, mas geralmente a gente coloca aí em torno de 90 dias para que o cliente possa ter aí resultados e possa ser avaliado novamente. Claro que para cada caso existe uma orientação específica de pós, né? Tem alguns casos que a gente pede para não fazer atividade física, por exemplo, por 7 dias, uso de cinto em alguns casos, outros não. Então, depende muito da área que foi tratada, da intensidade que foi trabalhada ali naquele procedimento. Tempo do programa chegando ao final, vamos às despedidas de cada um, então. A doutora Mari Rocha está com a palavra. Sua despedida, mensagem final e o que esperar do ano novo. Ano de 2025 promete muito crescimento para a nossa área aí de saúde estética, é um ano de muitas expectativas. 2024 foi um ano de crescimento muito grande, muitos aprendizados também. E para 2025 que a gente quer que as pessoas tenham muito mais saúde, que as pessoas tenham mais consciência, que os profissionais possam se preparar cada vez mais para atender toda essa demanda que vem por aí. E o que eu desejo a todos nós é que a gente possa correr sempre atrás dos nossos sonhos, porque é nós mesmos que determinamos o que a gente quer viver e como viver em cada situação. Seus canais, doutora Mari. Meu Instagram é doutora Mari Rocha, doutora.mari Rocha. Vocês podem encontrar aí um pouquinho do meu trabalho, entender um pouquinho mais sobre esse trabalho da perícia que está tão novo aí no Brasil e é tão necessário também na nossa área de atuação. Doutora Paula, sua mensagem para as festas e os seus canais. Bom, quero agradecer primeiro poder compartilhar, né, com todo esse conhecimento. E eu acredito, como a doutora Mari disse, o ano de 2020, ele promete, 25 promete muito nessa área crescente da estética e é o ano da renovação, né? Então a gente tem muito ainda para o ano de 2025. Eu desejo tudo de bom,
muita prosperidade para todos nós, e é isso. Minha rede social é @Pandreotti, P Andreotti, tudo junto, 2 T's e I. Doutor Ricardo Contesini, mensagem final para as festas e os seus canais também. Primeiro, eu queria agradecer o convite, Mauro. É sempre um prazer e uma honra participar, e ainda mais com pessoas tão competentes. Eu gostaria de deixar que a prevenção é essencial para a gente poder ter uma qualidade de vida e poder até fazer realizar nossos desejos, nossos sonhos, como disse a doutora Mari. Mas você precisa, principalmente se você já tem algum fator de risco, se você já tem algum problema, ou se você sente alguma coisa, fazer o seu check-up, fazer um acompanhamento médico, porque isso pode sim salvar vidas, né? Bom, e aí as minhas redes é @dr.ricardocontesini, ou meu site que é www.cardiologistaesportivo.com.br. Ponto final aqui na nossa edição do programa Gente que Fala de hoje, quarta-feira, sempre com as questões da saúde, do bem-estar e do comportamento. O agradecimento aos nossos participantes de hoje, aqui em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala, doutora Mari Rocha, perita judicial, instrutora Master Internacional, ela é CEO do Espaço Estético Doutora Mari Rocha, doutor Ricardo Contesini, médico cardiologista esportivo do Hospital do Coração, e a doutora Paula Andreotti, fisioterapeuta dermatofuncional, palestrante, professora, coordenadora do curso de Estética da Unip, empresária no Instituto de Estética e Ensino Paula Andreotti. Mais uma vez o agradecimento, programa Gente que Fala, sempre realização da ABCom, 23 anos no ar, apresentação minha, Mauro Friesman, a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, e o jornalista Fausto Camunho, nosso diretor-geral. Você, espectador, internauta, ouvinte, a razão da nossa presença sempre por aqui. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, e pelos demais canais de transmissão. A gente se vê amanhã, então. Um abraço a todos, tchau e até lá.